Olá, boa noite a todos, caríssimos amigos, caríssimos irmãos da Casa Espírita Fé, Esperança e Caridade. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez e vamos esperar os colegas entrarem para podermos dar início às atividades. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Falta um minuto para nós começarmos e aí já vamos dar sequência, então, às nossas atividades. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. E dentro de instantes, nós já vamos iniciar. Olá, sejam todos bem-vindos. Boa noite a quem está chegando. Já vamos começar. Sidney? Oi, Sidney, boa noite. Muito obrigado. Uma alegria. Uma alegria estarmos aqui novamente. Muito bem. Então, vamos começar. Para quem não me conhece ainda, eu sou então William Vida Petroski, sou aqui da Casa Espírita João Guignoni, da cidade de Campo Largo, também região metropolitana de Curitiba. E hoje estamos aqui para falar sobre o tema Vos ameis uns aos outros, né? Que é uma das falas de Jesus. Então, antes disso, obviamente, vamos fazer a nossa oração e aí passamos às nossas reflexões. Vamos orar então. Querido Mestre Jesus, nossos mentores espirituais que nos acompanham, pedimos que esteja conosco neste momento, nos amparando, nos iluminando, nos intuindo, abrindo nossa mente e o nosso coração para as reflexões de paz, de amor, para que possamos entender a mensagem e colocar no nosso dia a dia, nas pequenas coisas da nossa vida, para assim podermos fazer a nossa reforma íntima. Pedimos, Senhor, então, que continue conosco. Agradecemos profundamente, Senhor, pela oportunidade do trabalho e pela oportunidade da vida. Hoje e sempre, que assim seja. Temos ali, então, já a mensagem espírita do Cefec. Lembrando, então, da questão do Natal, das arrecadações do Natal. Quem puder contribuir, então, para as arrecadações até o dia 18 de dezembro, certo? Então, até o dia 18 de dezembro, teremos aí, então, a arrecadação de vários itens. Só entrar em contato aí, ali naquele post, que vocês vão ter ali, então, todas as informações de como contribuir, quais são os itens que estão sendo precisos, que a casa está pedindo, para poder colaborar, então, com aí as atividades, as arrecadações de Natal. Então fica aí o recado para todos. E hoje então, como nós já falamos, né, uma boa noite a todos mais uma vez. Hoje nós vamos conversar então sobre vos ameis uns aos outros, que é uma das falas de Jesus mais famosas e mais conhecidas que nós temos e que resume profundamente as questões que Jesus traz para todos nós. E essa mensagem está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, quando João então diz: um novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, e também vós ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, temos aqui claramente
a mensagem de Jesus, a importância de nos amarmos, né, entre nós. E não só isso, de que nós seremos cristãos reconhecidos por serem discípulos de Jesus, portanto, sermos cristãos, a partir da figura do amor. A partir do contexto de amar os outros, de nos amarmos enquanto companheiros do ideal, nós então conseguiremos assim cumprir com o que Jesus nos pediu. Queremos também dar ali a boas-vindas também à Amanda, que nos deu boa noite, obrigado, uma alegria estar aqui, Amanda, e a todos da Casa Espírita aí do Cefec. Então, a importância de nos amarmos. É este o pedido que Jesus nos faz, que a gente ame as pessoas da terra, em especial aqueles que caminham junto conosco, na mesma jornada, no mesmo ideal, pela mesma vida. Boa noite, Márcio. E aí, então, qual foi o contexto? A gente precisa entender qual foi o contexto desta passagem. E nós vamos ver que o contexto deste momento que Jesus fala, esta lição, é o momento em que Jesus lava os pés dos discípulos. E ele diz, portanto, se eu, que sou, isso está no livro do Francisco Xavier, pela presença, pelas mãos do pensamento do irmão X, lá no livro Boa Nova, né, de Humberto de Campos, que depois vai virar a se chamar irmão X. Então, boa noite, Hélio, boa noite, Elizabeth. E ele diz então assim, portanto, ele está lavando os pés dos discípulos. Portanto, se eu, sendo o mestre e o Senhor, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Pois se eu vos dei o exemplo, para que, assim como eu fiz, façais vós também. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, ele está dizendo, se eu que sou o mestre, e vocês me reconhecem como tal, estou aqui lavando os pés de todos vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. É a ideia da humildade, a ideia do exemplo, a ideia de eu fazer aos outros o que eu gostaria que os outros me fizessem. E ele disse, eu que sou o mestre, estou fazendo isso. Ou seja, eu que sou o mestre que não precisaria fazer isso, porque vocês me reconsideram como o mestre de vocês e, portanto, eu não precisaria lavar os pés, estou lavando. Quer dizer que vocês, então, entre vocês, também precisam lavar os pés uns dos outros, que é a ideia do trabalho, de estar sempre a serviço do outro, sem se sentir humilhado, sem com o egoísmo ferido, sem o orgulho ferido. E sereis bem-aventurados se as fizerdes. Então, se eu fizer tudo isso, eu estou sendo, então, bem-aventurado. E a tradução de bem-aventurado, ou de bem-aventurança, é a ideia de felicidade. Então, serei feliz se fizerdes isso. Humildade e amor ao meu próximo. E aí depois Jesus fala, ao longo da passagem da última ceia, da sua partida, e que ele não poderá ser ou ir acompanhado. Que a hora do resgate, na hora da morte, seria somente ele com ele mesmo. Muito de Campos continua, né, explicando a fala e colocando a fala de Jesus. Aproxima-se aos discípulos. Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei, por antecipação, que todos vós estareis dispersados neste instante supremo. Jesus já sabia que estaria sozinho. E ele diz, é natural. Porém, é natural porquanto ainda não estáis preparados, senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, ou seja, por termos cargos, por sermos líderes, por termos conquistado
riquezas, não ter poder, né, superioridade aqui no mundo, diz ele. Então não é por isso que eu quero que vocês sejam reconhecidos. Que vocês também não sejam reconhecidos pela demonstração de poderes espirituais. E aí podemos trazer a ideia da mediunidade. Então, não é para você ser conhecido, diz Jesus, por ter aí esses poderes de conversar com os espíritos, por poder curar. Não é para ser conhecido por isso também. Isso é só um mecanismo de trabalho. Pelas vestes que envergueis na vida. Ou seja, as dificuldades, né? A questão justamente do poder que eu pego, né? A ideia da veste está ligada com a ideia de cargos, também com a ideia de funções, de poder, de mando. Então, não é para isso que eu quero que vocês sejam reconhecidos, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas e pela boa disposição nos... Temos aqui algumas coisas muito importantes. Primeiro, pela revelação do amor com que vos amo, a ideia do amarmos uns aos outros. Pela humildade que deverá ornar nas vossas almas. Já falamos novamente da questão da humildade. Então veja que o amor e a humildade para Jesus andam juntos. É muito difícil eu conseguir amar alguém. O amor e a humildade caminham juntos. A partir do momento que eu consigo ser humilde, eu vou conseguir amar. Mas se eu consigo amar, mas sem ser humilde, este amor está faltando uma boa parte, né, do que para ser um verdadeiro amor. Então, o amor e a humildade, eles entram juntos. Lembrando que a humildade não é eu me colocar abaixo do outro. A humildade é eu me colocar no mesmo nível do outro. É eu não me colocar acima. Isso é humildade. Reconhecer que sou uma pessoa em evolução e que o meu outro também está em evolução, assim como eu. Estamos no mesmo nível, ou mais ou menos no mesmo nível evolutivo. Então, sereis reconhecidos pela revelação do amor, pela humildade que deverá ornar nas vossas almas e pela boa disposição no sacrifício próprio, ou seja, a renúncia e o trabalho. Então, humildade, amor, renúncia e trabalho. É a chave que Jesus nos apresenta e é por isso que devemos ser destaques. Porque ser isso no mundo, em especial no mundo hoje, é revelador. Para fazer tudo isso no contexto de mundo que nós vivemos hoje é realmente muito revelador. É realmente incrível a gente conseguir ser humilde, amar e boa disposição no sacrifício próprio. Abrir mão daquilo que nos cabe. Sair da nossa zona de conforto. Não há como eu querer mudar, não há como eu querer evoluir se eu não saio da minha zona de conforto. Somente quando eu saio da zona de conforto, eu estou conseguindo evoluir. Então, disposição ao sacrifício, ao trabalho. Muito bem. E ele continua, então. Aí, pensando nisso tudo, então, que Humberto de Campos diz, além dessas três coisas, ele vos diz, sabeis que estareis dispersados. É natural, porque é para aprender. Então, Jesus diz, estarão todos aí dispersados no momento da minha morte, porque vocês ainda são aprendizes, ainda estão compreendendo o Evangelho. É isso que Jesus está querendo dizer aos seus discípulos. Ainda estão em fase de transformação, ainda estão em fase de burilamento das próprias emoções e das próprias ações. Portanto, ele sabe que não vão ter ainda condições de questões da morte, as que, né, de estar com Jesus em frente à cruz, porque ainda são somente aprendizes. O medo ainda faz parte desse processo. Então este é o novo mandamento, o amor, que amai-vos uns aos outros. É esta que é a grande chave e é a grande revelação de Jesus. Trazer o amor para todos nós. E nos pedir, e nos convidar, e nos exemplificar
a fazer o amor, a amar as pessoas à nossa volta. O amor não é da alma, quer dizer, não é só da aparência social e econômico. E aí a renúncia constante para eu conseguir me entregar ao outro como grande trabalhador em nome do melhoramento moral de todas as pessoas. Faz sentido isso para vocês? Esse convite de Jesus ao amor, ao amarvos, nos amar uns aos outros. E Emmanuel continua então. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho. Olha a condição. Começa na vida íntima. Emmanuel chama todos nós de aprendizes do Evangelho. Acho muito bonita a expressão de Emmanuel. Somos aprendizes do Evangelho. E aí então seremos admitidos na função ou na tarefa de aprendizes, cultivando o reino de Deus que começa na nossa vida íntima. É isso que diz Emmanuel. Começando, portanto, na nossa vida íntima, no nosso dia a dia, que a gente vai amando as pessoas. Não adianta achar que eu vou usar rapidamente. Começa na minha vida íntima, diz Emmanuel. Começando pela minha vida íntima, eu consigo amar aos pouquinhos todas as pessoas. E aí então existem vários tipos de trabalhadores da Boa Nova, da Seara de Jesus, mas somente um é o que colabora de verdade. É isso que nós vamos ver aqui então. O que precisa ser para eu ser um verdadeiro trabalhador da Seara de Jesus e automaticamente ser alguém e ser um aprendiz do Evangelho? Humberto de Campos, na obra Boa Nova, vai nos dizer: estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutualmente. Fraternidade que trabalha e ajuda. Ó, amor ao próximo. Então, fraternidade que trabalha e ajuda. Trabalhar, pessoal. Trabalhar, auxiliar, colaborar com o mundo, ser útil, não ficar em casa sem fazer nada. Né? Fazer coisas importantes. Dá para poder ajudar e muito, mesmo estando dentro de casa. Então, o trabalho é fundamental. Compreender as pessoas e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la, essa solicitação que tivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisso todos terão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, novamente a ideia da humildade, novamente a ideia do trabalho, do serviço, da compreensão e do perdão. Então, praticar o amor em todas as possibilidades possíveis que pode nos trazer. E fazer isso com humildade, por meio da caridade, do olhar benevolente para todas as pessoas. Somente assim conseguiremos assegurar a vitória do bem. Então, atendamos a tudo isso. Boa noite a todos. E aí Emmanuel diz lá então: louva o Senhor, louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos, todos os dias. Louvor não é uma das etapas da oração? Louvor, pedir e agradecer. Então, louvar o Senhor com os pensamentos, palavras e atos, todos os dias. Então, louvar ao Senhor, se dizer cristão, não é ficar falando que é cristão e não é só ficar orando. Louvar de verdade é por meio do pensamento, das palavras e dos atos. Portanto, pela minha postura. Jesus quer que a gente faça aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Como ele diz ele mesmo: se fizerdes um destes pequeninos, será a mim que estará fazendo. Então, louvá-lo e servir a ele é auxiliar os que estão à minha volta. E não ficar só orando para ele, mas pelo trabalho e amor, ele já vai estar se sentindo louvado. A partir do momento que auxiliamos o nosso próximo, Jesus estará sendo beneficiado e estará sendo louvado de maneira correta. E Emmanuel continua: distribui o tesouro do bem,
por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. Olha que interessante. Distribui o tesouro do bem por intermédio do Verbo Consolador, sempre que possível. Usar todas as possibilidades, usar todas as circunstâncias, usar todos os momentos da minha vida para poder ser um intercâmbio ou um intermédio do Verbo Consolador sempre. Então, nós nunca sabemos qual é o momento com a pessoa, atendê-la nas suas dificuldades, dar um abraço, quando for possível dar um abraço, acolhê-la da melhor maneira possível numa dificuldade que ela esteja passando. Portanto, o ouro do bem é feito sempre. Tem possibilidades de fazer o bem em todos os momentos da nossa vida. E Deus nos convida constantemente, colocando oportunidades, nos colocando em situações da vida que vai me exigir uma postura cristã, uma postura de amor. Então, o convite, ele acontece a todo instante. Basta eu ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, que eu vou perceber em momentos em que eu preciso prestar atenção de que aquilo ou aquele momento é a minha oportunidade de fazer o bem. Então, isso é fundamental. Emmanuel continua: escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe permitirem. Então, é a continuação da mesma ideia. Então, em todos os momentos da minha vida, sempre que eu tiver oportunidade, eu faça o bem. Eu não sei qual é o momento que eu vou receber a mensagem de um amigo precisando desabafar comigo. Não sei o momento que eu vou receber uma ligação de alguém que está em desespero e precisa de ajuda na hora. Eu não sei em que momento em que eu vou olhar alguém triste e eu preciso ter os olhos de enxergar que aquela pessoa não está bem e oferecer a minha ajuda para o que seja necessário. Então, em todos os momentos da minha vida, eu preciso fazer o bem sempre. Levar o amor para todas as pessoas, independente do momento. É uma que tem na internet, fala, mas é para amar todo mundo, então é para acolher todo mundo, mas e se a pessoa tem determinada característica racial? Se a pessoa tem determinada característica em relação à sua sexualidade? E aí Jesus diz, eu vou repetir, eu acho que vocês não entenderam, amar ao próximo como a si mesmo. Então é sem condições, é sem colocar impositivos, sem colocar regras, é o amor ao próximo e não interessa quem é o próximo, é amar o próximo como a nós mesmos. Não interessa quem é o próximo, não interessa as características deste próximo, interessa que nós devemos amá-los. Portanto, consolar e acolher a todas as pessoas à nossa volta, em todo. Tranquilo até aqui? Algum comentário, alguma dúvida? Tranquilo? E Emmanuel continua. Ultrapassa, porém, toda pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro. Novamente o sacrifício e o amor. Nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal. Abençoa e ajuda sempre. Não pede recompensa, não abençoa e ajuda sempre. Então, o verdadeiro discípulo do Evangelho, o verdadeiro aprendiz do Evangelho, na fala de Emmanuel, o outro e não pede recompensa, não pergunta por resultados, não pede nada em troca, não se sintoniza com o mal. Ajuda sempre, e ajuda e abençoa pelo prazer, pela alegria de poder ser útil. É este o nosso objetivo.
É este que deve ser o nosso foco, o nosso objetivo entre vários da nossa vida. Conseguir não cobrar. Nós temos uma tendência de sempre cobrar o outro quando o outro nos faz alguma coisa. A gente fica, meu Deus, fiz tanto pelo outro. Isso é ingratidão. Mas a ingratidão não cabe a mim. A ingratidão não vai responder pela sua ingratidão. Está no Evangelho. É cada um segundo as suas obras. Então, se o outro está sendo ingrato comigo, isso é tarefa dele. Ele vai ter que responder para a sua própria consciência. Eu estou com a minha consciência tranquila de que fiz tudo aquilo que deveria ter feito. Estou com a consciência tranquila de que fiz aquilo que eu deveria ter feito. E se não fiz, então farei o possível para consertar o que eu não fiz de certo ainda. Ou o que eu deixei de fazer de bom. Mas a consciência é minha. Se o outro não me perdoa, se o outro não me reconhece, se o outro não me agradece, isso é com ele. Eu não tenho que pedir recompensa, não tenho que pedir por resultados. Eu tenho que fazer a minha parte e ponto final. Exatamente, Elizabeth. Agora tem que praticar. É fácil mesmo, porque se a gente for lembrar daquela famosa pergunta do Livro dos Espíritos, o que precisa para o ser humano se melhorar, e os Espíritos respondem, basta um esforço muito pequeno. Então, se a gente fizesse só um pouquinho a mais do que a gente tem que fazer, nós já estaríamos, com certeza, conseguindo evoluir mais do que a gente está evoluindo hoje. Então, basta um esforço muito pequeno de Jesus. Então é porque a gente está fazendo muito pouco. Nós podemos fazer mais, e esse mais já ainda vai ser pouco, segundo a resposta dos Espíritos. Portanto, esse discípulo, semelhante discípulo que faz tudo isso, é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Então, amar é ver as potencialidades do outro, é perdoar nas suas dificuldades, é perdoá-lo os erros. A gente vive hoje um momento em que os relacionamentos terminam por tudo, e muito rápido, por qualquer motivo. Então devemos sempre analisar quais são os motivos que estão nos levando a uma determinada situação. Estamos agindo de maneira amorosa ou não? Claro que muitas vezes a gente precisa, dependendo de acordo com o que está acontecendo, precisamos nos defender, precisamos nos proteger física e mentalmente. Mas, por outro lado, nós também estamos, às vezes, terminando, nós, enquanto sociedade, relacionamento por qualquer motivo, por qualquer coisinha, por qualquer briga. Na primeira dificuldade eu já desisto. Eu não tento reorganizar as coisas. Coloco os problemas embaixo do tapete e não os resolvo, não converso, não discuto, não chego a soluções com o meu colega. O outro errou comigo, eu não perdoo, não dou nem a chance do outro se justificar. Falta de amor. O outro erra conosco, a gente deleta do Facebook, deleta das redes sociais, bloqueia, para de falar, não dá nem a oportunidade do outro dizer, o outro às vezes nem está sabendo que a gente está sabendo do erro dele. Às vezes é uma coisa que já aconteceu faz tempo, nem ele sabe mais o que ele fez, e a gente está brabo com aquilo, a gente não pergunta, ou avisa, estou chateado com você por determinada situação, agora para o outro, a versão do outro, o que ele tem para nos dizer. Olha a falta de amor, olha a falta de caridade, que relacionamento é esse? Não há conversa, isso não é ouvir o outro, não é dizer que ele está certo. Às vezes a gente está certo, o outro realmente errou, mas a gente deve dar a oportunidade para que ele se e principalmente que nós o perdoemos. Então esse é um trabalho constante.
Então, às vezes a gente fala bonito, fala que tem que amar, mas quando chega na situação, não faz. E aí coisas de anos se desconstrói numa primeira coisa. Uma amizade, um relacionamento de anos se destrói, tudo se joga fora sem dar a possibilidade do conserto, de deixar as coisas tranquilas, de resolver as amarras, resolver as situações. Nós, como cristãos, devemos ser reconhecidos por muito amarmos. Ok? Joana continua então. Ser amigo é a maneira mais próxima. Então, a dica objetiva de Joana. Para começar o seu trabalho, vire amigo das pessoas. E amigo daquelas pessoas que ninguém quer saber. Acolher. As pessoas jogam de lado, sejamos cada um de nós o motivo da transformação que acolhe a pessoa que não está sendo acolhida por mais ninguém. Cultiva o doce sentimento da amizade, que elimina qualquer tipo de paixão animalizante e de torpeza moral. O exemplo máximo é Jesus, que se fez amigo de todos aqueles que não tinham amigos. Jesus veio para aquelas pessoas que eram desassistidas, veio para as famílias e pessoas que eram ignoradas, que eram deixadas de lado pelo preconceito, ou por questões de dinheiro, por questões econômicas, ou por causa do nascimento da pessoa. E Jesus acolhia a essas pessoas. Independente do erro, Jesus acolhia. Então essa é a nossa tarefa, essa é a nossa função. Não recebem consolo de mais ninguém. É fazer o diferente. Eu sempre digo isso. Ser cristão é fazer o diferente. Ser cristão é fazer aquilo que a maioria do mundo não está fazendo. Acolher, abrigar, perdoar, independente do erro. Né? E seguir em frente. Treina a doando-te e não esperando nada além do prazer de seres tu o amigo do teu próximo. Então, se o outro não está conseguindo ser amigo, então eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Eu estou sendo amigo. Eu estou agindo com amizade. Se o outro não consegue retribuir, porque não consegue ou porque não quer, em mim, a hora que eu preciso, mas aí eu vou, quando ele precisa de ajuda, eu vou lá, então eu também não vou acolher. Ele não me responde a mensagem, então eu também não vou responder. Tá? E aí os dois fazendo a mesma coisa, e a gente tem que fazer o diferente. O nosso objetivo de vida é quebrar o círculo vicioso e começar a construir o círculo vicioso. Se não faz, eu não vou fazer igual. Aí eu sempre digo que às vezes a gente entra como marionetes. Aí fala, o outro não manda em mim, mas quem está mandando é ele. Ou a gente fala, de acordo com que o outro agir comigo, eu vou agir. Já escutaram isso, né? Se ele me agir com respeito, eu vou tratar com respeito. Se eu agir de maneira grosseira, eu vou agir de maneira grosseira. E aí eu bato no peito dizendo, porque quem manda sou eu. Manda nenhuma. Eu vou agir da mesma maneira. Quem que manda no meu comportamento? O outro. Quem decide a minha postura? O outro. Quem está me controlando? O outro. É ele que vai decidir a minha maneira de agir. Ele controla eu. E eu tenho que controlar a relação. No sentido de que eu vou fazer aquilo que a minha consciência diz para fazer. Eu vou decidir me
Eu sou o construtor da minha própria atitude. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer porque eu sei que aquilo tem que fazer, não é porque o outro está me mandando fazer. Então, se o outro não me trata com respeito, não é eu que vou tratar ele com falta de respeito também, porque daí eu me igualo. Não é isso que a gente diz para as crianças? Você perdeu a razão, e aí a gente chega na fase adulta e faz o quê? Aquilo que a gente ensinou para a criança não fazer. Ele fez errado, mas você também fez tal coisa, não deveria. A gente fala isso para as crianças. Mas aí quando é com a gente faz, na fase adulta, a gente faz exatamente isso. O outro fez tal coisa comigo, eu faço igual. E não é esse o objetivo. Tem que quebrar isso tudo. E a quebra veio por meio do quê? Do amor, da consciência limpa, de que cada um é segundo as suas obras. Exatamente. Sem julgar, né, Yasmin? Porque a gente está julgando. Claro que aquela história tudo explica, mas não justifica. Opa, mudei a imagem aqui. Explica, mas não justifica a ação do outro. Mas isso não cabe a nós. Cabe nós fazermos o outro responde para si mesmo. A Regiane escreveu, que lindo isso. Jesus se fez amigo de todos aqueles que não tinham amigos. Exatamente. Então nós devemos fazer a mesma coisa, com respeito, dando dignidade para as pessoas. Não temos um departamento na Casa Espírita que se chama APSE, a Ação e Promoção Espírita, promoção para o outro dignidade. Isso não é só para as pessoas que estão carentes, mas é para todo mundo. Todos somos carentes de alguma coisa. Não só aqueles carentes de questões materiais, mas a todos. Todas as vezes estamos carentes de carinho, de atenção, de acolhimento. Isso é promover, isso é dar dignidade, isso é ser humano. Isso é ser humano, né, no duplo sentido da palavra. Então, realmente nós temos este objetivo, acolher aqueles que ninguém acolhe. Enquanto todo mundo fecha o vidro na hora que bate o sinaleiro, né, do vendedor de bala, né, fecha o vidro, tá chegando no sinaleiro, né, não é o cara, o moço lá que está vendendo bala, e a pessoa já fala, fecha o vidro. Aí tá todo mundo fechando o vidro do carro. E eu não vou fechar o vidro do meu carro. Eu vou falar com ele, mesmo que eu não queira comprar. Eu vou falar, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje não, hoje eu não vou comprar. Não, obrigado, não quero. Com respeito, com educação. Custa fazer isso. Isso é amor, isso é respeito, isso é dignidade. Né? Se vai comprar ou não vai comprar, é outra. Conversar com outro, você não está conversando com um animal, você não está conversando com um bicho, você está conversando com uma pessoa que está ali vendendo, porque precisa. Ou às vezes não precisa, mas está lá vendendo. Não interessa. Né? Não julgar, que a Yasmin acabou de falar, não interessa o motivo que o outro está lá. Eu vou olhar e vou conversar com respeito. Né? Vou tratá-lo com respeito, tratá-lo como ser humano, com humildade. Ó, a humildade aparecendo aí. Por fim, então, nos diz Fénelon, lá no Evangelho, amados irmãos, aproveitai dessas lições, é difícil praticá-las. Fénelon dizendo pra gente, eu sei que é difícil, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crê em mim, né? Fazei os mais e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. A terra vai virar um paraíso em breve, se eu amar. Por quê? Porque eu estarei fazendo a minha parte. E eu posso ser uma gota no meio do oceano, mas eu faço a mudança. Um pouquinho que seja, eu consigo mudar com o meu exemplo à minha volta. Pode ser pouca coisa. E porque eu vou mudar a minha perspectiva de vida.
Pode ser que a Terra inteira ainda não mudou, mas eu vou mudar. O fato de eu mudar o meu pensamento, o fato de eu estar vendo de maneira diferente as coisas, com mais esperança, com mais caridade, com mais amor, com fé, aquilo já muda a Terra profundamente. O ambiente que eu estou já se transforma, porque eu mudei a minha mentalidade, eu mudei o meu ponto de vista. Se eu entro numa coisa, meu Deus, está tudo perdido, o mundo não tem mais jeito. Olha quantos absurdos acontecendo, e se a gente fosse aqui falar dos absurdos que a gente vê na Terra, a gente poderia passar aqui a noite inteira comentando de todos os absurdos que a gente vê do próximo, mas o mundo está doente, as pessoas estão doentes, nós estamos doentes moralmente, fisicamente às vezes também, mas moralmente. Então, mesmo com toda a doença, é acreditar na cura física e na cura moral, na cura espiritual. Então, essa certeza faz com que o mundo vire um paraíso, porque a gente consegue levar a vida com mais tranquilidade e com mais certeza no futuro. E fazendo a nossa parte, pois Jesus já nos diz que seremos reconhecidos como seu discípulo se muito amarmos. E amar caminham junto. Com muita humildade e com muito amor no coração, agradeço profundamente a paciência, agradeço o acolhimento, agradeço por terem me escutado, pela paciência de me escutarem nessa noite. Muito obrigado e que Deus nos ilumine. E agora, então, dando novamente o recado, lembrando aí do recado que está no chat, da arrecadação, a caridade material aí que a gente pode fazer, não é a mais importante, mas é importantíssimo também. E se a gente não consegue praticar a caridade material, quem dirá a moral? Então, a caridade material aí para fazer, certo? Na arrecadação de Natal, até o dia 18 de dezembro, está aí colocado. Então, Yasmin, muito obrigado. Obrigado também. E vamos orar para encerrar as nossas atividades. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, mais uma vez lhe agradecemos pela bendita oportunidade de estarmos juntos, podendo conversar com os nossos amigos, podendo refletir sobre a vida, sobre as nossas posturas, trazendo o acolhimento aos nossos corações, a paz e a calma necessária para seguirmos em frente, amando, perdoando, olhando o outro com amor e dignidade e, portanto, fazendo a nossa reforma íntima. Pedimos, Senhor, que abençoe a todas as pessoas, abençoe as nossas casas espíritas, em especial esse momento do Cefec e o João Guignoni, que se unem neste momento deste trabalho, e a todas as pessoas, aos nossos familiares, as bênçãos de paz e de consolo, a todos aqueles doentes nas doenças físicas e morais, aqueles que veem o suicídio no momento como alternativa, que possam mudar a sua perspectiva de vida e olhar as coisas boas e conseguir seguir em frente nesta vida, lidando com as dificuldades, por mais tristes e por mais penosas que elas sejam. Abençoe-nos a todos nós, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Temos agradecimentos aqui, Letícia, Regiane, obrigado. Então, uma excelente noite a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela presença e nos encontramos numa próxima. Abraços e até mais. Nancy, muito obrigado também. Encerrando a live.